Mensagem do dia no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. A mensagem de hoje é uma mensagem do bem-amado Mestre Moria sobre a vontade divina canalizado por Geraldine Inocente, da Ponte para a Liberdade nos Estados Unidos. Abençoados discípulos, há muitos séculos já sois meus amigos, unidos pelo amor e a luz. É meu privilégio e minha honra recebê-los novamente entre nós e em nossos corações para podermos encher a vossa taça com a correspondente necessidade de vossos próprios quatro corpos e para provermos as exigências cabíveis na execução da tarefa que vos ligastes nos planos internos. No momento em que estáis perante o conselho kármico, em alguns casos é difícil para este conselho a sua decisão. Para poderdes nascer, sabei, meus bens amados, nessa mesma ocasião, outras duas emanações de vida, talvez dotadas de grandes talentos, porém de pouquíssimo entusiasmo espiritual, esperavam pela mesma oportunidade. Deixai que eu vos faça compreender o que foi dito mais acima. De cada 3 seres que desejam a reencarnação, somente a um deles é dada a oportunidade de receber uma nova vida terrena. Estas almas não são as que fazem parte das massas, senão que são seres leais, laboriosos e de espírito seleto, enquanto que as massas, desculpem-me a forma que usarei para expressar-me, aqueles que fazem parte das massas são incentivados e induzidos a aceitarem uma nova encarnação, visto que necessitam urgentemente tomar um novo corpo físico para se equipararem a seres mais evoluídos. Cada um de vós e toda emanação de vida que veio à Terra e representa um espírito protetor esteve perante o conselho kármico, os 7 grandes seres de luz, isentos de paixões e completamente imparciais. E por meio de uma fala eloquente apresentou seu pedido. Quando a reencarnação é concedida ao pedinte, então as virtudes e talentos individuais são rigorosamente postos à prova neste planeta pela luz espiritual. Eu sei disso porque também estive presente, foi quando vos conheci e ao vosso lado trabalhei. Às vezes com muita eficiência e outras com grande dificuldade. Naturalmente, aquele eloquente pedido deverá ser reforçado por meio de uma certa luz em vossa aura. Isto é, determinadas forças para o bem em vosso corpo causal. Enquanto ainda nos encontrávamos em completa liberdade no plano interno, envoltos pelo manto etérico e banhados pela atividade do fogo violeta, esquecidos dos grilhões da carne e de todas as diversas limitações da última vida terrena, neste momento, estávamos prontos a perdoar e esquecer todas as injustiças. Sim, nesta ocasião foi fácil ligar cada um ao seu próprio ser, por meio de promessa espiritual, a uma causa cósmica. Nessa ocasião, vos encontráveis ante o conselho kármico e dissestes, convincente essencialmente, que, quando atingisseis a maioridade, estaríeis prontos para erigir e auxiliar a duradoura idade de ouro representado em nosso irmão Saint-Germain, cuja idade irá perdurar eternamente. Depois que as vossas próprias forças foram examinadas e aprovadas, assim como também acontece com os grandes seres. E se vossa luz foi suficientemente intensa, então, como de hábito, alguém se ofereceu para ser vosso padrinho. Eu, muitas vezes, também me ofereço, eu Moria falando, para contrabalançar qualquer deficiência. Ponderai sobre as toneladas de energia do livro da vida de cada alma, que são amortizadas através de nossa própria emanação de vida. Para cada um de vossos nomes que está anotado no livro da vida, inscrevemos nossos nomes no livro da luz e nos oferecemos para ressarcir toda a deficiência. Como já éreis nossos conhecidos, sabíamos de antemão qual a substância que deveríamos investir nesta terra.
Sabíamos também algo sobre o que vós iríeis investir, conforme o karma, com a máxima boa vontade. Conhecíamos os lugares nos quais vos achais agora, as alianças que fizestes, algumas sábias e outras com escassa sabedoria, as quais, no entanto, devem ser concluídas. Nós, os Chohans, estávamos presentes quando, por assim dizer, vencestes pela preferência os 2 concorrentes que estavam à espera da encarnação. A raça humana tem seus impulsos bastante estranhos. Quando vos encontrais encarnados, desejais sair da vida corpórea, e quando estáis fora do corpo físico, desejais novamente voltar. Estas atitudes seriam até hilariantes se não fossem tão dolorosas para a consciência pessoal. Enquanto estáis do lado de cá do nosso véu, em união com os mestres e anjos e frequentando o templo espiritual, então enxergais o plano paridade de ouro. Percorreis com o vosso olhar o belo projeto de Saint-Germain para esta época e ficais impacientes por ingressar num corpo físico. Porém, quando novamente vos encontrais sobre a terra e fazeis parte de uma família em que nem sempre existe íntima relação de parentesco espiritual, vos certificais de que o mundo não vos traz lucro algum e ninguém quer ouvir o que tendes a dizer. Finalmente, pensais que talvez fosse melhor parar de falar sobre os vossos ideais, e nesta ocasião infiltra-se em vosso íntimo a dúvida. Tal fato vos causa surpresa e pensais: será que tudo isso é verdade? Desiludido, o crente deseja abandonar tudo. Enfim, chega a hora para o retorno ao reino interno, e tudo isso torna a recomeçar. Nós também passamos por estas vivências, de modo que compreendemos bem as vossas atitudes. Meus bem-amados discípulos, eu vos peço em nome de Deus, mantende vossa perseverança e desta vez terminai a vossa tarefa. Executai e levai a bom termo, para mim e para vós mesmos. Eu pertenço ao primeiro raio e represento o acionamento desta imensa força, desta colossal energia a qual deseja que as coisas sejam feitas. Essa força motriz é para muitas pessoas bastante desagradável, porque sua forte pressão é a causadora da modificação. Quando eu tenho a oportunidade de trabalhar com pessoas do primeiro raio, peço tanto quanto eu posso que lhes sejam dadas uma proteção adicional e especial, porque alguém que vos incita a maiores esforços procura instigar e fomentar a rebelião e o ódio, que vem a ser uma parte do espírito maldoso das massas. Apresentaremos um simples exemplo. Quando vos encontrais profundamente adormecidos em uma boa cama, se alguém entra em vosso quarto e vos acorda subitamente, é certo que vos assustais, antes mesmo que estejais plenamente acordados. Da mesma forma, acontece quando um mestre ou um seu representante vos incita ou sacode do mundo da forma, exigindo maiores esforços para expandirdes a luz de vossos corações. Muitas vezes isso origina resistência ou rebelião, e essas tornam-se parte da resistência e rebelião de toda a raça. Ponderai, existem quase 10 bilhões de pessoas que pertencem à evolução deste planeta, e vós viveis nesta camada ou classe humana. É realmente de causar surpresa e em si um milagre quando conseguis adiantar-vos na sede da evolução, pois é muito fácil repentinamente cairdes em letargia, principalmente quando estáis exaustos de corpo, mente e finanças. Esta situação assemelha-se à areia movediça sobre a qual cresce a relva verdejante. Durante os nossos esforços em auxiliar discípulos, há séculos temos visto como a letargia tem se abatido sobre entusiastas e sinceras emanações de vida, com 1000 desculpas, com evasivas como sejam. Velhice, parentes que não concordam com seus ideais, dificuldades corporais e financeiras, e uma série de pequenos e insignificantes pretextos. As grandes e belas promessas feitas no início da encarnação caem no esquecimento antes de serem cumpridas. Por ora,
Não direi mais nada, porém quero dar-vos a entender que os compromissos kármicos deverão ser suspensos, porque vós sois seres dotados de livre-arbítrio. Neste mundo físico, assumistes muitos compromissos com a família, amigos, colegas de trabalho. São compromissos e responsabilidades que devem ser sublimados e transmutados. Desse modo, ninguém deve receber uma impressão errônea pensando que, por meio do resgate de um compromisso em relação a um estado vibratório desagradável, ou em vista de uma situação criada com o próximo, possa alcançar algo, pois, eu vos assevero, não importa em qual dos lados dos véu vos achais, ireis entrar em contato com determinadas emanações de vida tantas vezes quantas forem necessárias, até surgir entre vós a perfeita harmonia. Não é propósito nem trabalho dos mestres seccionar os compromissos dos discípulos, mas eles indicam o equilíbrio perfeito, o caminho do meio que o discípulo deve trilhar, se ele realmente quiser obter sucesso. Se vossos compromissos e obrigações que espontaneamente aceitastes e inscrevestes em vossa vida terrena já foram solucionados, ainda existem aqueles que se encontram nos planos internos. Palmilhai primeiro o caminho do meio, enquanto realizais de preferência o serviço de Deus. Depois, respeitosamente, procurai servir vossos semelhantes dentro de um ambiente familiar e de trabalho. Hoje, pela manhã, eu observava vossos diversos preparativos para este aprendizado. Uma vez que todo mestre gosta de examinar seu discurso antes de ser proferido, para saber qual é a qualidade de energia que necessita acrescentar. Quando o próprio mestre não pode comparecer, então, em geral, ele envia um representante para informá-lo sobre o resultado da conferência. Os discursos emitem irradiações muito tempo antes de serem expressados pelas palavras. Desta maneira, pressentimos a mensagem a ser dada através dos corpos mental, emocional, etérico e físico, daqueles que se transformam em uma parte do magneto, ponto central, o qual atrai as irradiações à atmosfera da Terra e as expandem. É certo que nós damos ao discurso a qualidade de irradiação que pode ser usada. Já disse várias vezes e repito, as irradiações para bom resultado destes estudos são muitas vezes modificadas por nós. Tenho refletido sobre a fundação da atividade da ponte. Algumas pessoas dizem que para uma atividade espiritual, a palavra ponte não é uma boa denominação. Porém, eu sei que elas confiam no nome da atividade interna. Esta naturalmente também é minha propriedade e está atenta, aguardando que a hierarquia celeste libere todos os ensinamentos dentro do tempo pré-determinado. Meus bem-amados discípulos, uma ponte é algo maravilhoso e essencial, ou de natureza indescritível. A primeira ponte foi criada pelos mestres ascensionados nas proximidades do foco de luz do Santuário das Montanhas Rochosas, em Wyoming, quando o Manu da primeira raça raiz veio à Terra, acompanhado pelos santos inocentes, espíritos protetores e arcanjo Miguel. Era a ponte impotente e gigantesca. De que consistia? Ela foi formada com a energia irradiada pelo Manu, arcanjo Miguel e pelos espíritos protetores e também pelo ser interno de cada emanação de vida que veio à Terra para formar a raça raiz. Essas irradiações assemelhavam-se ao maravilhoso arco-íris, pois os seres que representam os 7 raios atravessaram essa ponte. Isso foi o começo do arco-íris, o arco projetado do coração do Sol, quando os componentes da raça raiz completaram seu ciclo de 14.000 anos, antes de surgir a dissonância, todos juntos ascensionaram através dessa ponte à oitava de luz, planos mais elevados, ou seja, esfera em que a frequência vibratória é mais acelerada. Desde a queda do homem, vossa maneira de expressardes, no tempo em que começou a falsa aparência ou ilusão humana, a existência de uma ponte tornou-se cada vez mais necessária.
Visto que o homem medíocre não mais podia falar nem andar ao lado dos anjos, tampouco compreender os ensinamentos do Cristo cósmico. Por isso foi preciso arquitetar ou planejar os meios e caminhos para ser alcançada, por meio da verdade divina, a compreensão da consciência dos seres perfeitos, aqueles que já tinham alcançado o ponto máximo, onde a verdade não é reconhecida pelo intelecto. E assim começou a construção de uma nova ponte, com o auxílio da bem-amada Palas Atena, deusa da verdade. Seu trabalho consistia da irradiação de energias inteligentes que ela enviava constantemente às consciências receptivas daqueles que mais tarde se tornaram sumos sacerdotes e sacerdotisas da Lemúria e da Atlântida. Esses sacerdotes, por sua vez, recebiam instruções dos mestres ascensionados e as transmitiam à Irmandade. Esta, a seguir, foi educada dentro do princípio da obediência e harmonia. A instrução foi, então, distribuída às massas pelos sacerdotes ou pelo sumo sacerdote. Aquelas pontes existiam desde o tempo em que a maioria da humanidade perdera sua ligação com a legião dos ascensionados. No decorrer do tempo, quando o planeta Terra foi envolvido pelas fortes vibrações das criações negativas da humanidade, tornou-se cada vez mais difícil sustentar e manter um canal puro que servisse de transmissor, por onde fluísse a força, o poder, a energia divina. Muitos irmãos da confraria obtiveram naqueles tempos tão distantes a sua ascensão. Porém, alguns indivíduos ambiciosos que testemunharam os rituais celebrados entre o sumo sacerdote e os mestres, esses falsos religiosos intitularam-se sumos sacerdotes. Eles haviam presenciado o ritual e a forma, porém não possuíam o segredo que naturalmente vem a ser a pureza, o altruísmo, a abnegação e a humildade do indivíduo. A maior parte da humanidade não sabia desta fraude. Quando esses indivíduos, os falsos sacerdotes, se encarnaram novamente, traziam uma vaga lembrança do tempo em que eram sacerdotes medíocres, ou melhor, sem poderes espirituais. Recordavam-se vagamente de quando participavam das cerimônias e se achavam presentes nos lugares sagrados, no centro do altar. Assim, nas próximas encarnações, simulavam ser medianeiros entre o ser divino e a evolução. A grande massa do povo que era crente aceitou a cerimônia e o ritual, mas infelizmente a alma destes crentes foi apanhada na teia dos ensinamentos da mente humana. Essa falsa atitude continuou a ser posta em prática por muitas emanações de vida durante séculos afora. Com tudo isso já foi bastante esclarecido, não vamos entrar em detalhes. Todavia, a causa que traz um sentimento de desconfiança e certa cautela que surge por trás do véu da consciência humana é a lembrança de alguma coisa ou lugar do tempo pretérito, algo bastante sério, que vos ligou a uma pessoa, uma atividade que oferecia estímulos bem diferentes daquilo que realmente esperáveis. Nestas experiências investistes vossa luz e vossa força. Muitas vezes, quando uma obra acaba em decadência e o ídolo deixa cair sua máscara, surge nos corpos internos das pessoas uma grande decepção, e estas decepções tomam tamanha proporção ao ponto de o homem tornar-se um agnóstico e, consequentemente, converter-se em cético. Discípulos sinceros trazem profundas cicatrizes e mesmo feridas, que são os resultados das experiências vividas quando andavam desorientados. Hoje procuram um caminho que possa conduzi-los de volta à verdade. Não poucas vezes encontramos em nossa própria família aqueles que demonstram grande antipatia a essas atividades especiais. Tais pessoas são criaturas que, em épocas passadas, foram assustadoramente decepcionadas por charlatões que, como impostores, declaravam possuir a verdade. Por isso, suponho que as luzes dessas pessoas acham-se obscurecidas
pois aqueles que hoje em dia se rebelam contra os mestres ascensionados e seus ensinamentos são os que possuíam e ainda possuem grande luz. Apenas é necessário que se devolva a estas pessoas a confiança que perderam, o que será feito com a aplicação do fogo violeta para transmutar seus corpos etéricos, todas as acumuladas impressões negativas. Como já sabeis, os corpos internos da humanidade já existem desde a primeira encarnação aqui na Terra. Vossos corpos físicos não são velhos, como é mencionado em vossa Bíblia, quando fala sobre a idade natural do homem, dizendo 800 ou 900 anos. Fisicamente sois jovens, mas vossos corpos internos são velhos. Muitos de vós, discípulos, viestes de outras estrelas, e tudo o que por lá fizestes ficou registrado em vossos corpos mental, emocional e etérico. Éreis espíritos velhos quando aqui chegastes e vivestes muitos éons nas cercanias desta terra. Eliminar a causa das imperfeições de vossos corpos internos parece um trabalho penoso e, muitas vezes, dá a sensação de que vós não estáis cumprindo aquilo que gostaríeis de executar, por amor à hierarquia espiritual e para toda a humanidade. Sejamos sensatos e olhemos para o karma que há milhares de séculos foi gerado. Tendes a promessa de ascensão para vós e para a vossa família, que venha a ser a milagrosa e maravilhosa dispensação crística. O ano de 1957 foi o ano da verdade e da pureza. De vossos corpos internos está sendo expurgada muita substância negativa, que há séculos vindes acumulando. Faremos esta expurgação tanto quanto possível, de forma indolor. De tempos em tempos ireis perceber e sentir certa pressão, quando essa acumulada substância negativa é extraída de vós. A impressão é semelhante às dores que sentis, quando de vós é extraído um dente ou quando uma parte do vosso corpo é operado para retirar-se a substância causadora da infecção. Procurai não aceitar qualquer atitude negativa ou de decepção. Em nome do Altíssimo Deus, eu escrevi meu nome no livro da vida, amados discípulos. Muitos de vós se achavam presentes ao meu lado no átrio de Taras, e vós me escutáveis, percebendo como eu me esforçava constantemente. Eu frisava sempre o mesmo tema e advertia. Através das preleções, acredito que ainda continuo fazendo tais avisos, se bem que em outro tom. Durante todos esses séculos estivemos unidos e eu lhe eis de repetir meus avisos, sempre e sempre, até chegar o dia em que vós, isolados ou em grupos, fordes divinamente livres. Há ocasiões em que vos admirais quando falo neste tom vibrante e não compreendeis a razão de os mestres, os bem-amados, não usarem palavras ternas, meigas ou mais carinhosas, assim como os anjos o fariam. Por quê? Porque a força é indispensável, ela coloca a energia em movimento para quebrar ou triturar a massa empedernida que se acha acumulada nos corpos mental, emocional e etérico. Palavras delicadas nem sequer conseguiriam remover estas acumulações daqui para ali. Vós, bem-amados, sois todos muito sinceros, mas às vezes tenho a impressão de que estou falando contra a parede, que minhas palavras são rechaçadas. O dia chegará quando ireis experimentar uma sensação de tranquilidade e de paz profunda. Esse dia virá, talvez queirais permanecer no reino dos adormecidos, porém, eu não creio que haja alguém pela qual eu tenha assumido a responsabilidade de ser seu padrinho que queira ficar lá mais tempo do que uma hora. Muitas vezes ouço estas palavras. Se tudo isto já houvesse passado para eu poder descansar, e são justamente essas emanações de vida para as quais foram preparadas maravilhosos leitos de rosas, ao deixarem o seu corpo físico, que em menos de meia hora perguntam impacientemente: que devemos fazer? Deixai-nos levantar, queremos continuar a obra do Pai. Por que não continuais essa obra aqui agora?
porque, bem-amados discípulos, quereis esperar até a hora de serdes despojados do vosso corpo físico? Em nome de Deus, nós precisamos dar alguns exemplos de virtudes, de equilíbrio moral, para mostrá-los à humanidade, pois a primeira coisa que a massa humana pede são argumentos, provas. Vós, meus bem-amados, sois os nossos testemunhos e ainda podeis ser melhores. Não sois da mesma opinião? Deveis manifestar somente expressões e exemplos de equilíbrio, dignidade, energia espiritual, ânimo, perseverança, saúde, juventude, tudo aquilo que ainda que não possuís. Aquilo que ainda não se manifestou para aqueles que continuam andando nas trevas, pois nós devemos trabalhar por detrás do véu. Se pudéssemos aparecer para as massas visíveis e palpáveis, isso certamente traria resultado aos humanos, porém esses resultados seriam de curta duração. Nosso desejo é trabalhar através daqueles que há séculos viemos amando, para ver em cada um de vós como se manifesta o desabrochar maravilhoso de vossa realização no campo espiritual, e para que vosso exemplo desperte nas pessoas o desejo de ser assim como vós sois. Falando sinceramente, faço a seguinte pergunta: alguém entre vós já alcançou o grau de perfeição, aquilo que outras pessoas desejariam alcançar para ser como vós sois? Refleti sobre isso. Nós desejamos que no fundo dos vossos corações tenhais a sensação de que possuís irradiações peculiares, algo desejável para vós, de modo que os componentes da raça humana possam dizer: este me agrada, porque este ou esta me auxilia. Ele ou ela irradia algo que me anima. O exemplo é a melhor instrução, assim como foi demonstrado por Jesus durante seus serviços prestados, quando esteve entre nós. Eu sei, parece que sou muito severo convosco, por isso não vamos continuar. Por enquanto, com estas preleções. Existe a lei, em cima como embaixo. Perante meus superiores tenho certa liberdade, e vós tendes uma certa liberdade perante mim, ou aqueles mestres que desejais representar no mundo da forma. Mas todos nós encontramos sobre a lei e a libertação da energia divina que passa por mim ou por outro ser da hierarquia espiritual, deve ser compensada ou equilibrada através do discípulo ou do padrinho avalista. Bem-amados discípulos, firmai minha fé em vós.